Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é a continuação da dilatação de um sólido. Primeira dilatação foi dilatação linear, onde ocorria expansão em somente um lado do material, que era o exemplo de um fio. O segundo, dilatação superficial. A dilatação superficial ocorria a dilatação em dois lados do material, que era o exemplo de uma placa. Agora nós vamos ver dilatação volumétrica, quando ocorre a expansão em todos os lados do material. Então, quando eu tenho um corpo que tem os três lados proporcionais, quando aumentar a temperatura, vai ocorrer uma expansão em todo o material, que é o exemplo desse cubo que vocês estão vendo aqui, ó. Esse cubo eu tenho todos os três lados iguais, tanto a largura, quanto a altura, quanto a espessura, são iguais. Se eu aumentar a temperatura aqui, vai ocorrer uma expansão em todo o corpo. Se eu tiver um paralelepípedo, por exemplo, essa caixa de fósforo, ela tem os três lados proporcionais. Não tem o mesmo tamanho, mas são proporcionais. A altura, a espessura e a largura. Então, eles são proporcionais. Se eu aumentar a temperatura, vai ocorrer uma expansão também em todos os três lados do material. Nesse caso, também, para fazer os cálculos, eu utilizo dilatação volumétrica. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo, desenho de um cubo, meu volume inicial a determinada temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com o meu volume? Ele vai se expandir, vai aumentar. Então, eu tenho volume final. E o que aumentou aqui, ó, só essa diferença é a variação de volume, que foi a expansão. Então, para calcular essa expansão, que é a variação de volume, é o volume final menos o volume inicial. Quando eu tiver uma variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se eu não tiver o volume final, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa outra fórmula para calcular a variação de volume, que é o volume inicial vezes o gama vezes variação de temperatura. Então, até aqui, pessoal, todas as fórmulas são iguais, vocês já estão acostumados. A única diferença foi esse gama. Só que como um corpo está aumentando 3 vezes, o mesmo material aumenta 3 vezes, então o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, 3 vezes o alfa. Então, essa aqui é a única fórmula diferente que vocês têm. Vamos ver o que significa cada variável, cada letra. V0 é o volume inicial, a unidade agora é centímetros ao cubo, porque são três lados, ou metros ao cubo. VF, volume final, também centímetro cúbico ou metros cúbicos. Delta V, variação de volume, que é centímetros cúbicos ou metros cúbicos. T0, temperatura inicial, graus Celsius ou Kelvin. As outras temperaturas vocês já conhecem, né? Não coloquei aqui. E o gama. O gama é coeficiente de dilatação volumétrico, onde a unidade permanece a mesma, graus Celsius na -1. Certo, pessoal? Então, agora, vamos ver um exemplo. Eu fiz um exemplo aqui, ó. Vamos resolver esse exemplo. Um cubo de 14 centímetros encontra 14 centímetros. 14 centímetros é o meu volume inicial. 14 centímetros. Encontra-se a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é a minha temperatura, é a primeira temperatura, portanto, é a temperatura inicial. Quando aumentamos sua temperatura para 80 graus Celsius, então a nova temperatura 80 graus Celsius é a minha temperatura final. 80 graus Celsius, seu novo volume passa a ser de 15,1 centímetros cúbicos. Então, eu tenho volume final. 15,1 centímetros cúbicos. Indique o valor do coeficiente de dilatação linear. Linear, o que é isso? É o alfa. Eu não tenho meu alfa. Mas para eu calcular o alfa, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Alfa, aqui, ó, pessoal. É isso aqui que está pedindo. Então, gama, 3 vezes o alfa. Vamos colocar aqui. Gama é igual 3 vezes o alfa. Só que tem um problema, eu não tenho gama. Eu preciso calcular o gama.
E qual é a fórmula em que eu tenho gama? Vamos ver. A fórmula que eu tenho gama é essa fórmula aqui. Vamos fazer, então, ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. ΔV, eu não tenho ΔV, mas eu tenho como calcular. ΔV, então, eu vou fazer aqui no lado. ΔV é o volume final, menos o volume inicial. O volume final foi 15,1 menos o inicial que eu tinha no início, 14. Variação de volume é igual a 1,1 centímetros cúbicos. Então, eu calculei a variação de volume. Essa variação de volume, eu vou substituir aqui, ó, que vai ficar 1,1 é igual. Meu volume inicial, 14. Gama é a minha variável, que é o que eu estou calculando, vezes a variação de temperatura. Eu também não tenho a variação de temperatura, mas eu tenho a temperatura inicial e temperatura final. Então, eu posso calcular. ΔT, vocês podem fazer direto, isso aqui não precisa vocês utilizarem a fórmula. Se vocês preferirem, é só subtrair os dois. Então, eu vou fazer a fórmula aqui. A minha temperatura inicial era 20 e a final 80. Então, 80 menos 20, ΔT igual a 60 graus Celsius. Esse 60 graus Celsius é a variação de temperatura que eu vou utilizar na minha fórmula. Tá, pessoal? Então, é só substituir. Continua aqui por enquanto, eu vou copiar 1,1 é igual e vou multiplicar 14 vezes 60. 14 vezes 60 vai dar 840 vezes o gama. Para a variável ficar sozinha, 840 está multiplicando. Passa para o outro lado da igualdade dividindo. Não esqueçam, se ele passa dividindo, ele vai ficar embaixo. 1,1 dividido por 840 é igual a gama. Dividindo esses dois, vai ficar 0,13 é igual a gama. Só por convenção, eu vou inverter os dois. 0,0013 graus Celsius na menos 1. Ó, pessoal, se tivesse pedindo coeficiente de dilatação volumétrico, teria terminado a minha equação. Mas como ele pediu linear, a gente continua. Então, esse 0,0013 eu vou substituir lá em cima na minha fórmula que está esperando, ó. Eu tenho gama, 0,0013 é igual a 3 vezes alfa. Eu vou multiplicar, o 3 está multiplicando o alfa, passa para o outro lado dividindo. 0,0013 dividido por 3 é igual a alfa. Essa divisão, alfa, só vou inverter direto, é igual a 0,00043 graus Celsius na menos 1. Esse aqui é o meu resultado. Coeficiente de dilatação linear é igual a 0,00043 graus Celsius na menos 1. Então, sempre que for o coeficiente alfa, beta ou gama, sempre será um número muito pequeno, um número com vários dígitos. Vocês podem deixar assim ou, se preferirem, transformar em notação científica. Notação científica, vocês lembram? Copio os números diferentes e 0,43. Coloco vírgula após o primeiro algarismo, então vai ficar 4,3 vezes 10, sempre a base 10. Meu primeiro algarismo era 0, quer dizer que o meu expoente é negativo, e o número de casas avançadas pela vírgula. Ela estava aqui, ela avançou 1, 2, 3, 4 casas, menos 4 graus Celsius na menos 1. Então, tanto faz, pessoal, vocês podem deixar assim,
ou se preferirem, pode deixar assim, a critério de vocês. Então, deem uma olhadinha com bastante atenção nesse exercício e resolvam os exercícios que tem na atividade, os exercícios que tem na atividade. Eu acho que são 3 exercícios para vocês resolverem, tá, pessoal? E vocês também aproveitem e resolvam aqueles exercícios anteriores que não foram resolvidos ainda, tá? Não deixem de resolver todos os exercícios. Então, pessoal, uma boa semana para vocês de estudo. Tudo de bom. Beijos.